Não vá embora, por favor. Eu não vou cantar, não vou fazer isso com você nessa manhã, não vou estragar o seu dia. Mas eu vim aqui para meditar com você numa palavra de Deus. Conta-nos a história que em determinado momento do ministério do Senhor Jesus Cristo, logo ali no início, aonde ele já havia transformado água em vinho, ele já havia curado a mulher do fluxo de sangue, ele já havia tido um encontro com a mulher no tanque de Samaria, ele já havia curado a filha de Jairo, ressuscitado aquela menina, ele já tinha feito muitos milagres, a multiplicação dos pães e dos peixes que alimentou a multidão já tinha acontecido, a cura dos leprosos, o ministério de Jesus estava bombando, todos queriam ver, todos queriam ouvir, o nome de Jesus já era muito conhecido na Judéia, Samaria, em toda aquela região. Então, num certo momento de conversa, Jesus com seus discípulos, estava rolando ali alguns questionamentos que alguns diziam: quem é Jesus? E ali uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era o João Batista, um outro grupo determinado falava que ele era algum dos profetas. Então Jesus ele se aproxima e faz a seguinte pergunta aos seus discípulos, aos homens que seguiam ele, aos homens que estavam sendo preparados para no dia de amanhã anunciar as boas novas. Jesus lança a pergunta: e para vocês, quem eu sou? Então diz que Pedro se levanta no meio dos discípulos e faz a declaração universal: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então elogia Pedro dizendo que não foi a carne ou o sangue que revelara para ele, mas o Espírito do Pai que assim o revelara. Jesus verdadeiramente é o Cristo. Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus Todo-Poderoso. E a Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e abaixo dela. Sobre o nome de Jesus todo joelho se dobrará, porque Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Libertador. Então, nesse momento, essa declaração, tu és o Cristo, Filho de Deus, ela é e ela sempre será verdadeira. O momento era bom, a situação era muito boa, tudo estava conspirando, então Pedro foi muito feliz na sua declaração. O ministério do Senhor Jesus segue, a vida segue, os acontecimentos seguem. E a nossa vida, ela é assim, a nossa vida, ela é feita de momentos bons, ótimos, excelentes, mas também há momentos de provação, de luta, de dor, de tristeza, de perda, de perseguição. Há momentos de dificuldade, há momentos que as coisas não vão tão bem. E nós, seres humanos, nós temos uma grande inclinação, de acordo com a situação, de definirmos o momento. Quando tudo vai bem, quando tudo está bom, maravilha, mas quando chega a luta, a adversidade, as coisas que comentamos, nós temos algum tipo de reação. Esses mesmos discípulos de Jesus, correndo a história, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35, vai trazer uma narrativa muito importante. É o momento onde que Cristo já havia sido traído por Judas Iscariotes, já havia sido entregue, julgado e condenado, e já havia sido crucificado e morto naquela cruz. É um momento que é o terceiro dia, era o domingo, e conta-nos que 2 discípulos de Cristo estavam retornando de Jerusalém para a sua cidade, para a sua aldeia, a cidade de Emaús, uma distância de 18 quilômetros, 13, 15, não é muito preciso os historiadores nessa distância, mas eles estavam voltando. E conta-nos que eles iam conversando, na verdade os dois iam se questionando, eles estavam se perguntando por que aconteceu, por que Deus deixou acontecer, para quê, como, por quê, olha, e tantas questões, tantas perguntas sem respostas aparentes, eles estavam se questionando muito. Então o texto vai dizer que o mesmo Jesus, se você ler Lucas 24, do 13 em diante, o mesmo Jesus vai se aproximar deles. O versículo 15, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas, um ao outro, o mesmo Jesus
se aproximou deles. Então diz que Jesus, ouvindo eles, Jesus puxa um diálogo com eles. Ei, do que vocês estão falando? Do que vocês estão se questionando? E por que vocês estão tristes? Cristo fez duas perguntas para eles. Do que eles estavam conversando e por que estavam tristes? Ora, será que Jesus não sabia de todas as coisas? Porque o texto vai dizer que o mesmo Jesus lá do começo do ministério, que curou, que libertou, que multiplicou os pães, que transformou água em vinho, que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou ao próprio Lázaro, o mesmo Jesus que Pedro disse que tu és o Cristo, Filho de Deus, é o mesmo Jesus, não era outro. O texto sagrado faz questão de declarar, o mesmo Jesus ia com eles. Jesus é o mesmo. Em Apocalipse ele vai dizer que eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus não muda, não há variação. Ele ainda é o Cristo na minha e na tua vida. Então Jesus pergunta para eles, do que vocês estão se questionando? Por que vocês estão tristes? Então um deles, por nome Cleopas, ele vai responder a Jesus com mais uma pergunta. És tu peregrino aqui em Jerusalém? Aí ele faz outra pergunta. Tu não sabes o que está acontecendo? Olha, meu amado, Jesus ele sabe de todas as coisas. O Deus, ele é onisciente. Ele conhece todos os segredos do coração do homem. Não tem nada que nós possamos esconder dele. Mas Jesus, ele quer, porque é algo que Deus quer para a humanidade. É o diálogo, é a comunhão. Desde a criação do mundo lá no livro do Gênesis. E de Gênesis a Apocalipse você vai ver isso. Você vai ver um Deus que quer comunhão com o homem. Deus ele quer conversar com o homem. Deus ele quer saber de você. Ele quer que você conte para ele o que está acontecendo. Então diz que agora Cleopas, ele pergunta, és tu peregrino? O senhor não é daqui? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, todas estas coisas? E Jesus, com todo amor, com toda simplicidade, ele vai olhar para ele e vai dizer, quais? Me conta. Ei, Jesus quer ouvir os seus problemas. Jesus quer ouvir as suas palavras. Jesus está com saudade de um diálogo com você. Nessa manhã, ele quer te chamar para uma conversa. Só você e ele, mais ninguém. Então diz que Cleopas ele começa a narrar. Olha, aconteceu aqui, na nossa região, de um homem chamado Jesus, o Nazareno. E vai dizer assim no verso de número 19, quando Jesus pergunta, quais? E ele então lhe disse, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras. Olha que interessante, agora ele está dizendo que Jesus foi. Conjugação da palavra foi no passado, já não é mais. Foi o profeta. Olha que como é interessante a minha vida e a tua vida, meu amado. No início que tudo estava bem, a declaração deles era que Jesus era o Cristo. Mas agora, numa situação adversa, numa situação de perseguição, numa situação de provação, numa situação de muitos questionamentos, a coisa agora, o cenário agora era totalmente ao contrário. Então faz com que os discípulos de Jesus, eles vão responder que Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras. A luta, a dificuldade, aquela coisa toda fez com que eles perdessem a noção de quem era o Cristo. E se você ler a leitura, você vai perceber que eles vão dizer assim, no outro versículo, e ele foi morto, entregue, crucificado, mas nós esperávamos que fosse ele que fosse remir a Israel. Nós esperássemos que fosse ele que fosse resolver tudo. Nós esperássemos que fosse ele que ia trazer a solução para tudo. Na verdade, esses discípulos, eles não tinham entendido o evangelho de Jesus Cristo. Eles não tinham entendido na íntegra, no total, o que Jesus estava ensinando. E é muito perigoso nos nossos dias. Nós vemos muitos pastores, muitas igrejas por aí que estão pregando um evangelho de facilidades, que estão pregando um evangelho de prosperidade. Dá 100 que Deus vai te dar 1000, dá sua casa que Deus vai te dar uma mansão, faça o melhor, queime o seu sacrifício. Eu quero te dizer em nome de Jesus,
Jesus não veio para deixar ninguém rico. Jesus não veio para mudar a vida financeira de ninguém. Vai trabalhar, vai estudar, esforça-te e tem bom ânimo que Deus é poderoso para te abençoar. Jesus não veio para resolver todos os problemas das pessoas, não. Ele veio, morreu naquela cruz, deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Jesus, por amor, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida, e uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida liberta, liberta de todo o peso e de toda a condenação. Este é o Evangelho. Meu amado, talvez você se decepcionou com a igreja. Talvez você não vai mais na igreja porque pregaram para você um evangelho de facilidades. Quem sabe pregaram para você, ou você entendeu errado, que Jesus ia resolver tudo, que Jesus ia fazer da sua vida uma maravilha. Quem sabe você está que nem esses discípulos. Eles pensavam que Jesus ia resolver tudo. E a mensagem de Cristo era outra. Então Jesus começa explicando para eles, de Moisés, passa pelos profetas até os dias atuais, para que eles entendessem qual era o objetivo do Evangelho. Quem sabe no começo, você fervoroso, naquele início de fé, você glorificava, você exaltava, você dizia, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Mas a luta veio, a perseguição chegou, o desemprego bateu à tua porta, a doença chegou, e quem sabe hoje você está dizendo assim, Jesus, Ele foi bom. Olha, por um período foi legal, me alegrei e tudo. Quem sabe você está nessa daí, Ele foi. Mas eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, declarar na tua vida, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. Jesus é poderoso para mudar a tua história. Jesus é poderoso para trazer alegria na tua vida. Jesus é poderoso para trazer salvação na tua vida. Ele é o Cristo. Ele não foi, Ele não era, Ele é o Todo-Poderoso. Eu te faço o convite para você. Busque entender a mensagem do Cristo. Busque entender o Evangelho de Jesus. Leia a Bíblia. Pare de ouvir o que os outros falam. Leia o Evangelho de João, Lucas, Marcos e Mateus. Uma semana você consegue fazer uma leitura e você vai aprender com as Escrituras. Jesus te ama, nós também. E para encerrar esse vídeo, se você está gostando, é melhor você começar a compartilhar, porque se você não compartilhar, eu vou começar a cantar, e quando eu canto, há um ditado popular que é assim, que quando canta os males espanta. Irmão, quando eu canto, eu espanto os maus, eu espanto os bons, eu espanto todo mundo. Compartilha, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Jesus é o mesmo, Ele não mudou, Ele te ama, e Ele tem um grande projeto na tua vida, na tua família. Deus te abençoe, fique com Deus. Essa é a palavra para o Senhor para você.